Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da terceira parte denominada Religião. Perguntas de números 362 a 371. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Quarto, Espiritismo. Item Prosélitos. Pergunta 362. Poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? Emmanuel. Não devemos especificar os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo. Que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo. Porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. Pergunta 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternais dentro dos grupos espiritistas? Emmanuel. Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações. Demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual na reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Pergunta 364. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo. Ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Emmanuel. É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina, em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios. Nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente, na doutrina, para viverdes tais experiências com dignidade espiritual, no instante oportuno. Pergunta 365. Como deveremos receber os ataques da crítica? Emmanuel. Os espiritistas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária, com o máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Essas críticas se apresentam quase sempre, com finalidade preciosa, qual a de selecionar, naturalmente, as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos, e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. Pergunta 366. Como deverá agir o espírita sincero, quando se encontre perante certas extravagâncias doutrinárias? Emmanuel. À luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento de todos. Guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos, sem contudo ferir os sentimentos das pessoas. E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador da sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio, em sua seara santa, mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. Pergunta 367. É justo que, a propósito de tudo, busque a espiritista tanger os assuntos do espiritismo nas suas conversações comuns? Emmanuel. O crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade, no tempo e no ambiente, com relação aos assuntos doutrinários, porquanto, qualquer inconsideração nesse particular,
pode conduzir a fanatismo detestável, sem nenhum caráter construtivo. Pergunta 368. Nos agrupamentos espiritistas devemos provocar, de algum modo, essa ou aquela manifestação do além? Emmanuel. Nas reuniões doutrinárias, acima de todas as expressões fenomênicas, devem prevalecer a sinceridade e a aplicação individuais no estudo das leis morais que regem o intercâmbio entre o planeta e as esferas do invisível. De modo algum se deverá provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade. Mesmo porque o programa espiritual das sessões está com os mentores que as orientam do plano invisível, exigindo-se de cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio na aquisição do conhecimento, porquanto o plano espiritual distribuirá sempre, de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra, ou com as suas injustificáveis inquietações. Pergunta 369. É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Emmanuel. Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal, em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto, no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar, no seu esforço, a tarefa excepcional do codificador, aliada a necessidades e méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Pergunta 370. Seria lícito investigarmos, com os espíritos amigos, as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que as recebem? Emmanuel. Se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento, tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso, no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Pergunta 371. Devem ser intensificadas no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? Emmanuel. São muito poucos, ainda, os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos. Motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral para as ilações morais imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem-intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão, por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. 4º, Espiritismo. Item, Prática. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade. Além do arco-íris, pode ser.